Oi, oi, Fala, gente! pessoal! Estamos de volta com o nosso quadro IPELcast e hoje vamos ver quem será o nosso entrevistado, hein, Jaque? É isso Ela aí. vai fazer uma apresentação do currículo pra Não, gente. a gente é interessante a gente mostrar, né? Porque a gente vem trazendo vários profissionais aqui que estão junto com a gente no IPEL e eu falei, poxa, vamos mostrar esse pessoal mais a fundo, vamos mostrar o currículo dele, né? Pra vocês verem que quando a gente fala que são pessoais aí que estão renomados, não é porque a gente tá dizendo não, é porque eles realmente são. Hoje teremos aqui, ele é especialista em radiologia, especialista em estomatologia, mestre em radiologia, ele é membro da Sociedade Latino-Americana de Ultrassonografia da Face e ele é doutorando em Ciências da Odontologia. O rapaz que fazia os nossos vídeos lá, um dia ele mandou pra mim, né? Foi fazer o vídeo desse professor e aí mandou uma mensagem pra mim assim: o homem é bom. E Quem realmente, é? quem Quem tá aqui é? com a gente é Ernesto. Domingues. Estamos aqui para conversar e conhecer sobre esse profissional que eu conheço um pouquinho. Eu conheço um pouquinho. Pouco de leve, né? Bem-vindo, Neto. Bem-vindo ao nosso quadro. Pessoal, obrigado, bom dia, né? Agradeço, satisfação estar aqui e vamos ver no que é que vai dar isso aqui, Bora. né? Hoje vai ser bom. É um bate-papo bem descontraído para falar sobre a nossa vivência, o que a gente faz no dia a dia, o que a gente trabalha. Então, mostrar, né, para o nosso público quais são as faces das diversas especialidades que nós temos na odontologia. E a radiologia, eu acredito que é a especialidade que trabalha com todas as outras especialidades da odontologia, né? Nenhuma especialidade trabalha separadamente da radiologia. Todas precisam. Todas vocês estão ali, você está ali presente, né? Fazendo o papel do radiologista com a comunicação do profissional, né? Mas conta pra gente, é verdade que o radiologista não vê o paciente? Então, né? Às vezes isso é mito, às vezes não é. Na verdade, foi um dos motivos que eu escolhi a radiologia. Eu até falo brincando, né? Porque eu sou, na verdade, eu ainda me considero uma pessoa muito introvertida. Eu melhorei muito, bastante isso, principalmente depois que eu comecei a ensinar na graduação. Então, quando ia os pacientes lá na clínica de radiologia, aí o pessoal às vezes me chamava, doutor, tem um paciente aqui que tem um detalhezinho. O senhor quer ir lá ver? Eu até dizia, não, mas eu vou. Né? Querer não quer, né? Querer não quer. Mas a gente tem que ser profissional e sempre eu ia, né? Mas primeiro eu falava, querer eu não quero não, mas estamos indo. A gente sempre faz o link, porque a comunicação com o radiologista, onde vê a parte da imaginologia, né? Com a correlação clínica. Então, você, como radiologista, vê alguns achados clínicos, ajuda no diagnóstico também? Sim, tem muita coisa que, assim, no dia a dia, o cirurgião dentista clínico, quando pega uma radiografia, meio que passa despercebido, né? Como o radiologista, querendo ou não, tem uma visão um pouco mais treinada, ele consegue ver detalhes que, para o cirurgião que está lá na clínica diariamente, não consegue visualizar. E a gente fala hoje que é muito importante a radiologia, não só de aspecto de programação, de plano de tratamento, mas também como um documento legal de defesa, tanto para o profissional que vai atender o paciente, como para o paciente, né? Às vezes o paciente já chega com casos não terminados de outro profissional, aquele caso não está tão legal, e no momento que ele senta na cadeira do dentista, o que tiver na boca daquele paciente passa a se tornar daquele novo dentista. Exatamente. Né? Então, quando você faz uma radiografia, por exemplo, uma panorâmica... De início, se não né? documentado ali lá no início, né? Ali já dá um aval de toda a condição da boca do paciente. E pensando no lado do paciente também, para ele ver como é que está a condição de saúde bucal dele. Porque nós temos diversas lesões, diversas patologias que não apresentam quadro de sintomatologia dolorosa, né, que vão ser descobertos em um exame radiográfico de rotina. Então, e nem bastante às importante. vezes clinicamente, né? Às vezes a gente faz uma radiografia periapical mesmo, vê uma diferença ali na estrutura, né? Que é usualmente vista. E clinicamente a gente não vê nada, e quando vai para a radiologia, né, pede algum laudo, alguma coisa, às vezes é um cisto, às vezes tem alguma característica, né, que exige
aí até a avaliação tridimensional, que aí é onde a gente entra, né? O bidimensional é o que nos acompanha no início dos casos, né? Isso. A gente tem lá no consultório o aparelho de raio-x periapical normal. E quando a gente solicita também a panorâmica, ela é uma visão bidimensional, né? Uhum. E é muito importante saber que hoje nós temos a possibilidade de ter exames tridimensionais. Toda a área médica tem, né? Toda a especialidade Perfeito. médica tem. E assim, é diferente da gente na odontologia não lançar mão desse tipo de exame, né? Porque o tridimensional mostra muito mais do que o bidimensional, né? Não, tem muitos casos que você às vezes fazia uma periapical, né? Uma radiografia convencional, exame bidimensional, que não tem profundidade, e você via às vezes uma lesão no terço médio, ao redor da raiz do dente, e dizer, pô, não tem nada mostrando isso, o paciente não está relatando dor, mas o que é isso aqui? E quando você fazia a tomografia, tinha uma fratura que a gente só conseguiu visualizar aquilo porque tinha uma visão 3D, Sim, né? Através de uma tomografia. Sim. São estruturas muito pequenas, né, delicadas, então precisa de um exame mais profundo, né, para ser visto aquela E são condição. estruturas que têm, né, a posição tridimensional, né? A gente não vê só altura e largura, a gente precisa ver em profundidade, né, em qualidade realmente. E hoje a gente vê no mercado que tem uma gama de máquinas, né, de tomógrafos. Tem os mais tops, né, tem os intermediários. Tudo isso aí também vai influenciar na questão do diagnóstico, a máquina que a gente vai fazer. Sim, vai influenciar, a gente tem que ficar atento qual é a indicação, tá? Tem equipamentos tomógrafos que tem campos de visões grandes, tem campos de visões pequenos. O que seria um campo de visão? O foco, o que ele vai adquirir quando for fazer a captação da imagem. Então, tem tomógrafos que conseguem visualizar uma maxila toda, uma mandíbula toda. Tem tomógrafos que conseguem pegar um crânio todo em apenas uma tomada. Mas, por exemplo, se for para fazer um exame de endodontia, que é coisa mais minuciosa, detalhada, né? A gente precisa de tomógrafos de alta resolução, né? Com um FOV, um campo de visão menor, porque ele vai dar um detalhamento melhor. Qual tá? seria esse, Neto, que você tá Hoje falando? no mercado nós temos qual é o- vários, né? Eu sim. acredito, né? Pelo que a gente... Mas assim, tem o melhor. Nós temos marcas, né? Temos marcas de tomógrafos que trabalham com a alta resolução. Digamos que um dos melhores, nós temos como um dos melhores o Prexion, tá? E temos também o J Morita. O importante quando você for comprar um J Morita, é saber qual o modelo, né? É igual comprar um carro, uma Mercedes. Não é porque você vai comprar uma Mercedes, você vai comprar um Classe A, que é o melhor, né? Então, o tomógrafo tem isso também. O povo... eu comprei um J Morita. Mas que J Morita é esse? E também não adianta, né, que assim, por exemplo, você determinar que o seu tomógrafo é de alta resolução, ele tem que ser realmente de alta resolução, que possa ter essa qualidade na imagem, né, e ajudar no diagnóstico. Além da imagem, né, aí o papel do radiologista. Explica um pouco o que você faz dentro da sua clínica, né, de radiologia. Qual é o seu papel lá dentro, né? Eu acredito que você deva ter um papel desempenhado, determinado, depois da sua experiência tão grande que tem na radiologia, né? Tentando concluir essa parte do tomógrafo, fazendo meio que uma apologia, é igual um carro de Fórmula 1. Não adianta nada eu ter um carro de Fórmula 1 bom se o piloto também não é bom, né? Hoje, na atualidade, digamos assim, para quem assiste Fórmula 1, nós temos a Red Bull, que é o melhor carro hoje. E na Red Bull nós temos Max Verstappen, atual bicampeão, já vai ser tri. E o segundo piloto é Sérgio Pérez. É um bom piloto. Mas se comparar um com o outro, não dá. É a mesma coisa. Você pegar um aparelho de alta resolução e colocar numa pessoa que não tem o treinamento efetivo, ele não vai enxergar o que é para enxergar num equipamento daquele. Ou seja, ele não vai conseguir desfrutar de todos os artifícios que aquele tomógrafo de alta resolução tem, né? Já falando da parte do radiologista, o radiologista numa clínica de radiologia, ele também pode assumir a parte técnica, né? Ele vai fazer a captação da imagem, mas a gente fica mais atento, principalmente na construção do laudo, né? A gente pega a captação da imagem, a gente pega a radiografia,
A gente pega, se for uma tomografia computadorizada, nós avaliamos o DICOM, né? Que é o arquivo, digamos assim, cru da tomografia, para poder fazer o estudo. Depois que faz o estudo da tomografia, que a gente monta aquele template, vulgo filme, e emite o laudo, né? Diferentemente de um exame bidimensional, que quando o aparelho gira, faz a captação da imagem, já tem o filme. A tomografia não. A tomografia, quando o tomógrafo faz a captação da imagem, ele tem o arquivo DICOM. Depois que o radiologista faz o estudo, é que é gerado o filme. E você já teve dificuldade em diagnosticar ou fechar algum diagnóstico de lesão dentro da sua vivência dentro da clínica? Às vezes, a gente tem certas dificuldades em fechar diagnóstico, porque tem muitas lesões que têm características radiográficas idênticas, né? E aí, o que fecharia totalmente, digamos assim, 100% de diagnóstico seria um exame anatomopatológico, né? Seria a patologia. Então, Tá? você dá as hipóteses diagnósticas, né? Mediante as características que você vê, não é isso? Exatamente. Tem como, por exemplo, lesões na região posterior de mandíbula. Dependendo da característica imaginológica, a gente pode sugerir um ameloblastoma. Mas essa lesão, o ameloblastoma seria o quê? Um tumor de origem odontogênica, benigno, tá? Geralmente acomete mais região posterior de mandíbula, pode estar associado a um elemento dentário, terceiro molar, mas nessa região a gente tem também o quê? Um queratocisto odontogênico, que em alguns casos também se assemelha a um ameloblastoma. A característica, né? Uhum. A comunicação, eu acredito, sempre quando eu estou nos cursos, né, e a gente vai falar sobre radiologia, e principalmente na parte da endodontia, eu acho muito importante a comunicação, né, com o radiologista, porque, por exemplo, tem aquele profissional que não sabe manipular o software, e aí ele tem dificuldade nisso e espera pelo laudo do radiologista, né? E aí essa comunicação é muito importante, você mostrar, olha, tá acontecendo isso, o paciente está dentro de uma sintomatologia tal, fez um tratamento tanto tempo, essa lesão está reincidente. Então essas características é que são importantes, né? O radiologista saber para poder ajudar até a fechar diagnóstico ou a procurar, né? Isso, alguma característica naquele elemento dentário. É importante sempre quando se solicitar um exame, se enviar um exame para a clínica de radiologia, você mandar uma breve história do paciente, daquela lesão, quando é que surgiu, né? Se apresenta as características de sintomatologia, né? Mandar digamos assim, um resumo da sua avaliação clínica. Porque aí vai auxiliar com certeza no diagnóstico. Junta, né, no diagnóstico, é isso mesmo. Hoje, dentro dos consultórios, o que eu acho importante é que tá tendo alguns equipamentos que nos ajudam a ter qualidade de imagem, né? Hoje a gente trabalha, por exemplo, nos cursos de endo e no meu consultório com radiologia digital, com sensor, né? Digital. Chegou com tudo. Né? E assim, facilita muito pra gente, né? A gente que faz endodontia precisa de várias radiografias no decorrer do tratamento, né? E o sensor, ele veio para ajudar, né? Agora, sabe uma característica importante também? É que o sensor, ele diminui a dose de radiação, né? Por que funciona? É porque que a radiação num sensor é menor do que numa película normal. Isso aí é verdade mesmo, né? Inclusive, nos próprios equipamentos hoje de aparelhos, os aparelhos de raio-x, quando você vai fazer a aquisição, ele mesmo, na indicação, ele diz, se for película convencional, 0,5. Se for película digital, 0,2. Né? É muito baixa, é bem diferente Isso se dá, né, pela própria tecnologia, né? Esses sensores, essas películas fotossensíveis, elas têm uma maior sensibilidade, elas necessitam, de fato, de uma menor dose de radiação para terem a captação da imagem. Então, mesmo que a dose de radiação passe com menor clareza por uma estrutura, por um dente, por um osso, aquela película, como ela tem uma sensibilidade maior, ela vai conseguir captar uma imagem melhor, né? E diminuir a dose de radiação, causando assim, né, um
um exame mais fidedigno e também é melhor para o paciente porque ele está tomando uma dose menor. Aí entra na questão de investimento. Né? A gente fala, tem muito aluno que fica perguntando realmente na questão de investimento desses equipamentos, né? É como qualquer área da odontologia. Se você não parar e fazer realmente aquele investimento, você não tem como usufruir da potencialidade do equipamento, né? Do que ele pode te oferecer. E é muito importante isso, a gente fazer escolhas, né? Escolher parar e fazer a aquisição de equipamento. Você vai realmente pagar por aquilo, porque não tem como, né? E aí entra aquela história dos boletos, né? Vamos fazer os boletos aí, aumentar aumentar o nosso compromisso em comprar coisas através de boletos. Mas é importante porque assim, isso. eu entendo, né? É difícil a gente tirar do bolso um valor significativo, né, para comprar equipamento, mas olha, eu vou dizer, o que ele traz de benefício pra gente pós a aquisição, não é brincadeira, pelo menos na endodontia, o tempo que você levava revelando um filme, você bota o sensor e o sensor vai lá e te dá a imagem em segundos, Sai ali, entendeu? Não, Né? Boleto é meu boleto, minha vida, não é razão para viver, né? Sem boleto a gente não tem razão para viver, tá? É, isso mesmo. E essa questão de investimento, eu falo sempre nas minhas aulas, é o seguinte. Todo aluno hoje tem um celular. O celular não vai lhe dar um sensor, uma película dessa. Mas se você comprar um sensor desse, um investimento, depois ele vai lhe dar o dinheiro de comprar um celular. Né? São escolhas de investimento, né? Às vezes a gente escolhe comprar um equipamento, ou alguma coisa para nossa vida que não vai dar retorno financeiro e você fazer a escolha de determinar, fazer a compra de um equipamento e esperar que ele te dê o retorno. E é certo que dá o retorno, porque é a nossa profissão. Se a gente não investir na profissão... Exatamente. E tem até estudos que falam que hoje, com o investimento de um sensor desse digital, com no máximo 6 anos, ele se paga se você estivesse utilizando o método convencional, comprando sempre película, revelador, fixador. Né? Então, ele mesmo que se paga. 6 anos, vamos lá. Eu não sou tão velho assim, e a gente vai fazer o quê? 15 anos de 15 formado. 15 anos, né? passa assim, então, eu trazendo uma curiosidade, né? Nós nos formamos na mesma turma, né? Isso aí é uma curiosidade que eu acredito que todo mundo que conhece a gente sabe, né? Mas nós fomos amigos de sala, de aula, e aí o acaso nos trouxe ao casamento. Né? Tem aí, né, umas histórias, mas é desse jeito. E é engraçado porque aí a gente pensa muito parecido na questão de investimento na profissão, né? Eu invisto na minha, né, na parte da endodontia, Ernesto sempre faz investimento na parte da radiologia. E o investimento também é no currículo, né, Ernesto? Na parte de preparo, né? E aí você já está fazendo doutorado. Conta aí essa experiência pra gente de doutorado. Assim, é algo que a gente sempre só ganha, né? Sempre adquirir conhecimento é algo que sempre só se ganha. Então, desde formado, todo ano eu faço curso. Todo ano. Eu acho isso muito importante. E eu digo sempre para os alunos. Principalmente hoje, porque o MEC deu uma, digamos assim, uma defasada no currículo da universidade. Então eu falo sempre para eles, estudem, busquem sempre o além. Não o extra, presa, né? Não fiquem presa só isso aqui que a gente está falando, não. E agora eu estou nessa jornada do doutorado, né? É uma experiência muito boa, muito nova, porque a gente está numa sala, digamos assim, multidisciplinar. Eita, né? Isso é perfeito, é muito bom. Essa troca de experiência. Tem pessoas de quais áreas lá? Tem implantodontista, tem ortodontista, endodontista, né? Tem gente da prótese. Então, é uma gama de conhecimentos, né? Uma troca de conhecimentos muito rica. Exatamente. Né? E o doutorado, ele vem para nos mostrar, para a gente abrir o senso crítico, porque quando você está na graduação, tem que estudar de artigo, né? Beleza. Quando você vai para o mestrado, você começa a fazer os artigos
você começa a desconfiar. Esse artigo é legal. Analisar, né? Ter a, visão, olha, né? eu acho É isso outra muito visão. importante. E engraçado, na primeira aula da especialização, nós falamos sobre análise crítica de artigo. Olha, isso é muito importante, porque nem todo artigo que é publicado, né, tem validade científica realmente, né? E a gente tem que ter esse senso crítico, né? E aí, quando você está no mestrado, como você falou, a gente faz a produção de artigo, né? Começa a entender como é que faz. E o doutorado? Qual é a função dele na visão de um artigo? Sim. A visão da gente no doutorado é a visão crítica mesmo. É E isso você a vê diferença. que aquelas revistas renomadas, tem muito artigo ali que tá por acaso. Pô, esse artigo, assim, tem um título bom, tem uma história boa, mas ele tem limitações. Peca no desenvolvimento, né? Pô, a amostra é muito pequena, né? Mas isso aqui tá muito reduzido. Ele tá querendo tendenciar para a pesquisa dele, né? Puxando pro lado E dele. aí, será que tem alguma relação? A gente não entende muito bem como é que é montado o corpo crítico de uma revista, né? Isso é muito importante, a gente depois buscar informação sobre isso, né? Mas deveria não ter facilidade de passar artigos, né? Com, por exemplo, de grupos amigos, né? De pesquisadores e algo assim. Porque eu acredito que isso não é muito bom para nós que utilizamos do artigo para seguir nossa vida clínica, né? Porque é como eu sempre falo, olha, em qualquer curso, por exemplo, você dá sua aula, Ernesto, você não se baseia em artigo científico, Lógico, né? a gente se baseia Livros e artigos científicos, né? Porque nada vem Perfeito. somente da sua experiência clínica, não é isso? Não, a gente sempre se baseia em obra literária, científica, né? Com respaldo. Exatamente, Né? Com respaldo. exatamente. Então, você começa a ver que alguns respaldos científicos são um pouco tendenciosos. Sim, né? sim. Mas mesmo assim, eles têm grande valia, logicamente. Você sabendo encaixar... Sempre extrai alguma coisa, né? Sempre se extrai alguma coisa de interessante, de relevante, né? Lógico que você não vai confiar 100%. Aí você vê, daqui desse artigo, ele peca nisso aqui, mas a gente consegue pegar essa parte aqui, que é muito importante para a gente aprender. Né? É isso mesmo. É dessa maneira que a gente precisa pensar. E é importante entender a posição, né, do pesquisador, né, dentro do doutorado, que aí você está se formando realmente um pesquisador, né, e saber que isso não é somente para quem quer fazer pesquisa, não só. A troca de informação dentro do mestrado, né, o networking que é feito ali do doutorado, né, o network que se faz ali, mestrado e doutorado. Porque no meu mestrado mesmo, eu fiz amizade com cada estado, com um profissional de cada estado do país. É importantíssimo, né? E daí é muito também importante buscar equipes de referência para você fazer seus cursos, né? Porque também não pode fazer qualquer um. É verdade. A gente não pode... Porque, principalmente hoje, com o boom da internet, com a pandemia, né? Hoje está muito fácil você gravar um videozinho no Instagram, né? E vender um curso. Sim. Mas quem é aquele ser humano? Exato. O que está por trás Qual é a experiência? Qual a bagagem que ele vem, né, trazendo? O que é que ele vai agregar no meu conhecimento, Isso, né? exatamente. E é aquilo que você estava falando, né? Por que mostrar o currículo? Isso. Porque é uma pessoa realmente de referência. E outra, quem diz quem é referência é a vivência da pessoa. Não é a própria pessoa que diz que é referência em algum assunto, né? É a sua vivência, são os seus resultados, são as pessoas que vão compartilhar do seu conhecimento, né? Que vão trazer realmente esse posicionamento de referência. E também o tempo que você trabalha. Faz quanto tempo que você trabalha? Tem 15 anos de formado. Quanto tempo você trabalha na radiologia? Desde a faculdade, né? O meu primeiro estágio tá trancado dentro de uma sala de câmara escura. Eu só fazia revelar. Então, acho que era o quê? Segundo período, quando eu fazia isso. Era lá em Recife, né? Minha irmã já era formada. Ela ficava laudando e eu ficava trancado na sala de câmara escura. Não tinha o digital, né? Não tinha digital nessa época ainda não. Então fazia a aquisição de uma panorâmica, eu pegava o chassi, Olha só. com a película dentro
ia para um quarto escuro, abria lá dentro, né? Tirava a película, colocava num tanque grande de revelador. Já pensou? Igual a câmera escura que a gente... Portátil, sendo que em proporções maiores, né? Que era sala. um filme de panorâmica, um filme Muito de legal. teleradiografia, né? Então, o primeiro estágio foi aí. Sim, na verdade, a gente vê na faculdade a cadeira de radiologia e tudo, mas é uma área que muita gente não segue, Isso, né? Porque vê muito pouco ali e pensa que fica limitado naquilo de numa radiografia no consultório fazer, e não, né? E é até interessante você falar agora dessa sua trajetória para início, porque às vezes pode despertar aí pro pessoal uma curiosidade. Eita, eu gosto, eu tô gostando da cadeira e tudo, e como eu vou levar, né, me encontrar, porque eu mesma não tive e nem tenho esse conhecimento, né? O que é que eu tenho que fazer para ir me tornar um radiologista? Assim, eu achei muito bom do jeito que eu já fui, que eu fui meio que focado para isso, mas eu sempre falo também para meus alunos, mesmo que você já esteja focado, fique aberto para as outras cadeiras, porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Então, graças a Deus eu tive o privilégio de já ter um suporte, para quando me formar já ser guiado para aquele caminho mesmo. Sim. Mas não mas você se identificou. Mas não é, digamos assim, a realidade de todos. Isso. Né? Então tem gente que às vezes vai se formar e vai buscar um trabalho, Exatamente. um primeiro emprego. E aquela pessoa só quer, sei lá, eu gosto de prótese. Então ela, digamos assim, negligencia um pouco na faculdade dentística, cirurgia. Aí quando se forma, vai atrás de um primeiro emprego, ela só sabe prótese. Exatamente. E os primeiros empregos querem que você faça tudo. Exato, né? Então, assim, mesmo que você já esteja guiado, não, vou ser implantodontista, mas não negligencie as outras cadeiras, não. Aprenda um pouco de tudo. Eu sei fazer um pouco de tudo. Porque na nossa área tudo tá em conjunto, né? Não não só tem fazer como. suendo. Não, você depois vai precisar restaurar, colocar um pino, algo assim. Se você então, não tá souber, tudo em conjunto. exatamente. Como eu falei assim, não é preciso você saber fazer tudo bem, mas pelo menos você ter o conhecimento de todas as áreas, porque você vai aprender a também indicar. Né? Por exemplo, eu sou endodontista, né? Eu sei manipular o software de radiologia, sei solicitar os meus exames, mas tem casos que Ernesto, esse caso aqui eu não tô entendendo. Me ajuda nisso aqui, como é que faz? É importante ter isso não daí, essa existe, flexibilidade de você pedir ajuda ali, vem aqui, me ajuda, porque duas cabeças pensam melhor do que uma, com certeza. E fora que, assim, o tempo em que o radiologista, o implantodontista dedica a sua especialidade a se formatar na especialidade é muito maior do que o meu conhecimento que acabei de chegar, entendeu? Então, assim, essa troca, né, esse espelho, essa comunicação é muito importante. O Neto mesmo falou, né? Ele tem uma visão, um olho diferente. O olho dele é treinado para aquilo ali, né? Agora engraçado, pronto, vamos lá. Só fez curso de radiologia? Não. Ele já entrou em um curso de implante, né? Conta essa experiência. Antes da pandemia, eu fiz um curso de implante, né? Até pensei em fazer implante. Não, o que você formatou? Comprou um motor? Você investiu Comecei tudo, a fazer implante, né? Fazia o quê? Mais de 10 anos que eu não atendia um paciente. Fiz um curso e saí fazendo implante. Aí quando terminou o curso, começou a pandemia. Eu disse, opa, tá vendo? Isso é um sinal para eu vá pro seu lugar, né? Então, vendi o motor, voltei, né? Desfez de tudo. Volta o cão arrependido. Mas olha, desse curso eu tenho certeza que você tirou alguma coisa para radiologia. Lógico. Eu fiz um curso de implantodontia, então com certeza agora eu tenho uma visão de implantodontista. Entendeu? Quando eu vou fazer o filme pro implantodontista, a gente já faz diferente. É muito bom. Exatamente. Então tem que fazer o curso de endo pra poder... Aí pegou pesado ou não? Não, mas isso é uma grande verdade. Se eu quiser ter uma visão melhor, como o endodontista pensa, eu tenho que pensar como ele. Exatamente, Mas sabe que isso é o grande diferencial das qualidades no laudo de um radiologista. A gente vê realmente, porque, querendo ou não, o paciente chega às vezes com exames diversos de locais, clínicas diversas, né? Não julgando o trabalho de ninguém, mas a gente vê quem tem um olhar crítico para o laudo
ver a diferença de uma pessoa que tem a visão geral das especialidades, em especial para a especialidade que você tem, e um laudo generalista. Generalista é diferente, né? É muito tendencioso a deixar sempre o clínico soberano, né? E não tem a certeza de dar uma resposta de lesão ou de alguma estrutura diferenciada, né, Ernesto? Aí vem daquela importância que eu falei, né? Logo no começo. Que o pessoal, doutor, o senhor quer ver isso? Não, mas eu vou, né? Se eu ficar só no não, né? Eu ia ficar só o robozinho dando laudo. Mas como eu sempre ia, a gente começa a ver clinicamente a coisa, digamos assim, né? E isso faz parte, isso ajuda a diferenciar um pouco no laudo. Isso é importante. E o olhar fica diferente, né? O olhar é mais detalhado. Você já vê uma... E aí tem uma grande influência no seu olhar também um professor, né? Que foi nosso padrinho de casamento, né, Neto? Professor Washington. Toda vez que eu falo nele... porque o professor Washington, ele teve uma... Eu acredito que ele teve influência na vida de muita gente, né? E Ernesto era o carrapato de professor Washington. Onde o professor Washington estava, Ernesto estava, né? Eu comecei a ser monitor dele no primeiro período, consertando o computador dele. Pronto, daí vem pra cá. E engraçado que antes dele me chamar para consertar o computador dele, eu levei um grito dele sem ele saber que era eu. Porque antes de odonto eu fazia computação. Então eu morava em Recife, lá era muito quente. Então eu ia para o curso de computação de bermuda. Sim, aí eu vi, veio para Caruaru. Estava fazendo um trabalho na faculdade, nas cadeiras do lado de fora, assim, numa área incomum, de bermuda. Aí ele passou, olhou para mim e fez: se fosse lá em Natal, nem passava na frente. Eita. Aí eu levantei: opa, professor, tudo bom? Você aí? Pois não, se fosse na minha faculdade, lá em Natal, nem entrava. Falta vergonha essa aí. De respeito, né? De bermuda. De bermuda. Bermuda e chinelo. Eu já gelei. Né? Aí nunca mais fui, só de calça. Aí depois minha irmã apresentou. Quando apresentou, mas ele não lembrou que eu era aquele ser humano. Ainda bem. Olha, mas aí entrou num assunto muito importante, sabe? O comportamento e a postura do profissional desde a faculdade. Começa lá, né? Eu valorizo muito isso. Eu valorizo e eu acredito que os meus alunos de desenvolvimento pessoal e empregabilidade que eu dei lá, né, lembram da minha exigência de vestimenta. Sim. Não era porque Juliana era chata, não. É porque ali está se formando um profissional. Verdade. Exatamente. E o profissional, ele tem que estar se formatando desde o primeiro dia de aula. Com certeza. Então, se ele não entende a postura que ele tem que ter e a referência que ele tem que se tornar durante a carreira dentro da faculdade, dificilmente quando ele sair ele vai formatar a cabeça dele, a não ser que seja, né? Eu tenho até um aluno, né, Neto, aluno em comum da gente, que ele ia assim, com a roupa bem à vontade, igual o Ernesto levou a bronca do professor Washington. E ele postou uma foto de camisa social, gravata, trabalhando. Lembra? Não, agora ele formado, agora ele só anda, né? Na beca. É o doutor, né? O doutor. E todo engomadinho. E aí eu falei pra ele, eu mandei um direct. E aí, qual é o doutor que o seu paciente buscaria? Sim. Esse que está nessa foto ou aquele da faculdade? Perfeito. E ele, devo a você, professora. Aí é uma orientação que ele levou para a vida dele. Que ele considerou, né? Exatamente. Diferente, né? É diferente como você escuta a mensagem, né? Às vezes você escuta uma mensagem e acha que só tá reclamando. Feito o professor falou do jeito dele, mas eu entendi a mensagem. Exatamente, né? exatamente. Não me vitimizei, né? Eu entendi o que ele quis passar da maneira dele. Isso. E eu captei a mensagem. O grande diferencial é esse daí. Jaque, como é diferente você saber ouvir? Demais. Crítica construtiva. Isso. Porque, assim, às vezes a maneira de passar não é a que você queria estar ouvindo naquele momento. Exato. Né? Mas você tem que saber o conteúdo do que foi passado. Perfeito. Não é isso? É isso mesmo. E ver se foi utilizado para o seu bem. Claro que nem tudo que a gente escuta é para o nosso bem. Mas
A gente tem que ver saber. a questão da pessoa que tá passando. A pessoa que tá passando. Né, isso daí. Isso. Então, você tem que absorver. Poxa, vamos dizer, eu me espelho ali em fulano. Poxa, fulano me deu essa... Isso. Vou trazer pra mim, mas uma pessoa que não vai, você vê ali já que ela não vai agregar em nada, então pra que você? Você tem que ter esse filtro de saber qual escutar e levar pra sua vida. Exatamente. Não, falando desse caso mesmo do professor Walsh, esse primeiro contato que eu tive com ele. Se eu fosse levar um contato desse pensando em algo ruim, Isso. o que é que eu tinha perdido de oportunidade na minha vida? Isso. Eu escrevi um livro. Participei de 2 livros, na verdade, graças a ele. Exatamente. Eu sou autor de livro. Exato. Eu me formei, saí da faculdade já com 2 livros escritos. Qual é o acadêmico, o ser humano recém-formado que já sai com 2 livros escritos? Exatamente. Ainda bem que você não levou. A primeira impressão é a que fica, né? Ainda bem que você não levou por esse caminho, né? Porque senão ia te bloquear de muita coisa. Não, e eu fui monitor dele, ele era professor de estomatologia. Eu sou o quê hoje? Professor de quê hoje, né? Diagnóstico, né? Eu falo até pro estomatologista, pessoal, né? Eu falo pro meus alunos. Aí falo do professor Washington, de que era monitor. Aí eu disse, não, eu não era não. Eu ainda sou monitor dele, porque eu nunca deixei de ser monitor dele. Ele nunca me expulsou, então eu ainda sou monitor dele. Até hoje. Hoje ele não está entre nós, né? Infelizmente, é uma perca muito grande. Tanto que ele foi o nosso padrinho de casamento. Foi. Né? Na verdade, foi ele que fez esse casamento. Exatamente. Ele tem esse ele tinha fazia esse essas poder. análises, Exatamente. Não, ele tinha... Ele tinha um olhar Nossa. muito bom, assim, do que ele sabia que ia dar certo. É engraçado, né, rapaz? E aí você vê que a experiência não só profissional, mas vida, pessoal, de vida da pessoa, né? E ele falou pra mim assim, num dia que Ernesto estava lá dentro da sala, eu fui pegar um documento com ele, aí ele saiu com o cigarrinho dele, saiu do lado de fora e disse, ó, tá prestando atenção? Tem futuro, viu? Ele tem futuro. Já deu. E pra Ernesto, ele também deu uma chamada. Menina boa. Ele foi assim, de um e outro, aí ligou um negocinho família, ali. Menina boa de família, bem criada, viu? Bem criado, ele precisava pensar até tudo. no comportamento da ele pessoa, era tá vendo? inteligentíssimo, assim, não só nessa questão de estudo, mas da vida mesmo. Ele tinha uma coisa ali de... Não sei explicar o que era, mas ele era uma pessoa... Diferente, né? Maravilhoso. E fica a referência aí, né? Se a doutora Dona Selma estiver vendo o nosso podcast, um beijo no coração. É isso aí. Vocês moram no nosso coração, né? E é isso. As referências estão aí, né? Para que a gente leve para nossa vida. O professor Washington é uma referência que vai ficar sempre para nossa vida. E, Ernesto, saindo um pouco da radiologia, mas ainda dentro da sua especialidade. E aí, a ultrassom? Chegou. Porque, olha... O que acontece? Eu tava pensando em casa, eu disse, eu vou conversar, mas olha, eu tenho que falar do ultrassom. É algo novo que novíssimo, chegou aí, né? E tá super alta, novíssimo. Né? E Ernesto e Daniele são, né, os únicos aqui da região que realizam o exame, tem a capacitação para realizar o exame, tem o ultrassom dentro da clínica, né? E para que vocês estão usando o ultrassom lá? Nossa, então o primeiro contato com o ultrassom, né? A gente estava falando de primeiros contatos, foi aterrorizante. É totalmente diferente. Porque né? quando a gente faz um exame intraoral, tem dente aqui, né? Sim. Tomografia panorâmica, mas quando pegou a primeira vez o ultrassom, que é isso? O que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo o quê? Eu tô vendo uma coxa, uma bochecha, né? O que é? Né? Mas aí, graças a Deus, a gente foi atrás, né? Buscou. Não desistiu. Né? Não desistiu, porque, né? Fizemos o primeiro curso para ter uma noção, beleza, é isso aí mesmo. Compramos o equipamento e fizemos mais curso. Participamos da primeira residência latino-americana. Olha só. Latino-americana. Né? E hoje a gente tem capacitação para fazer a avaliação de ultrassonografia da face. Tá um boom agora disso, por conta das harmonizações e principalmente das demonizações, né? Faciais que estão fazendo por aí. Hoje, então, o ultrassom, a gente usa
o foco seria, então, a área de harmonização, dessa parte aí de busca, de como seria essa parte do ultrassom? Ou outras áreas também a gente pode utilizar? Digamos assim que o foco é estética, Certo. né? Na área de harmonização, a gente vê muito o quê? Mapeamento facial, né? Teve casos aí que até passou no Fantástico de necrose nasal, né? Sim. Por que é que acontece isso? Porque às vezes o paciente tem uma anatomia de artérias, arteríolas diferente. É um pouco mais superficial, né? Um pouco mais interna. Então, quando o profissional ia aplicar aquele ácido, causava o quê? Velava, né? Vedava mesmo, né? A parte de artéria, nutrição. Né? Então ficava ali sem comunicação, sem nutrição nenhuma e por isso que causava chegava a necrosar. aquela necrose. Então a gente pode fazer um mapeamento para identificar em que camada de pele se encontra essa vascularização. Sim. Né? Tem também na parte do próprio inserção de medicamentos, o ácido. Hoje o ácido é o mais utilizado, o ácido hialurônico. Isso. Mas, digamos assim, há 10, 15 anos atrás, utilizavam muito o PMMA, o polimetacrilato. Isso. Em alguns casos, tinha gente que usava até óleo de silicone. Nossa. Então, se esses materiais que eram utilizados entrarem em contato com um ácido hialurônico, dá uma coisa não muito boa. Né? Causa uma reação, é isso? Abscessos, pode até também necrosar a pele. Né? Então, no caso, o ultrassom, Neto, para a gente entender, seria para ver mais camadas de pele, porque radiografia a gente consegue ver estrutura óssea. E dentária, né? E a parte do ultrassom para ver as camadas da pele, é isso? De músculo. Tecido mole. Tecido mole. Tecido mole. A gente vê pele, vê a camada subcutânea, vê também todo o tecido muscular. A gente consegue avaliar o que também? Glândulas, né? Então, glândulas salivares, tá? Certo. A gente usa também o quê? Para estudo de bola de Bichat, para a gente ver o volume da bola de Bichat para uma cirurgia de remoção. Se é indicado fazer a bichectomia. Para lipo de papada também, né? Legal. A gente faz essa mensuração do tecido mais superficial, se é indicado também, né? Então, fazemos essa mensuração se der, por exemplo, 3 milímetros, não é tão satisfatório o resultado da cirurgia. Se for acima de 4 milímetros, vai ter um resultado bom clinicamente após cirurgia. E sabe o que é importante? O profissional da harmonização saber ler ler o exame não, mas saber a importância da indicação do exame. Exatamente. Isso tem que ser difundido, sabia? O pessoal da harmonização, presta atenção. Nós temos que entender que nós temos ferramentas para melhorar os nossos resultados. Exatamente. E dar mais segurança no trabalho. Segurança no resultado. Esse daí é o principal, porque a gente vê, como o Neto falou, diversos casos aí que não deram certos de harmonização. Então, a gente hoje tem esse aí, o ultrassom, que é um equipamento que vai auxiliar para ver, poxa, eu trabalhando dessa forma, vai dar certo, é seguro? E aí a gente descartar ou não aquele tratamento. E fazer o plano de tratamento mediante o resultado do exame, né? E assim, como é que tá a aceitação do pessoal da ROF quanto a esse exame? A gente está começando a trabalhar mais inicialmente com o pessoal que está fazendo a parte do bucomaxilo mesmo, que faz muito remoção de bola de Bichat, né? Do corpo adiposo de Bichat, e também para lipo de papada. A gente está trabalhando mais, digamos assim, hoje aqui em Caruaru está sendo mais isso. A solicitação é mais essa. Mas a gente tem também os colegas de Recife, lá também está tendo muito mapeamento para inserção de ácido hialurônico. Certo. E a gente também pode fazer o quê? Rastreamento e também, digamos assim, ao vivo. O paciente já tem um PMMA, então eu quero inserir esse ácido. Para ter a segurança que não vai atingir, onde eu vou colocar? Você vai lá na hora do ato cirúrgico, coloca o ultrassom e no momento que está aplicando o ácido, você está com o ultrassom lá e diz, tá bom. Né? Caramba! Vai chegar. Olha que evolução, né? Então, o ultrassom ele usa antes, durante e depois. Exatamente. Exato. Eu acredito que é justamente mostrar essa ferramenta, né? Eu não sou da área de ROF, mas eu achei muito importante. Se eu fizesse ROF,
ou tivesse um curso nessa área, eu já ia querer que vocês fizessem, Com certeza. né, mostrassem a potencialidade desse exame. Isso daí o paciente vai ver, puxa, o que é isso, Exato. né? Porque o paciente nunca, o que ele vai tá fazendo E ele quer ultrassom no meu segurança, né? rosto, já mostra ali o diferente profissional que você é. E outra, porque tem sempre isso, né? Ainda tem essa história, mas eu não vou solicitar uma tomografia porque o meu paciente não vai fazer, não vai pagar a tomografia. Eu não Aí não é mais vou, com não vou você, solicitar, eu acho não vou solicitar uma ultrassom porque o paciente já vai gastar comigo fazendo o procedimento, vai gastar com ultrassom. A gente tem que pensar, né, nos prós e nos contras de não estar solicitando. E também se o paciente não entender o quanto isso vai ser bom para o prognóstico dele. Né? Tem que ver que talvez aquele paciente então não seja para você. Né? Não esteja tão preocupado com o resultado de 100% do procedimento que vai ser feito. Isso é muito... O ganho que o profissional vai ter quando solicita um exame de imagem desse é muito, né? Ele vai melhorar, ele vai prever coisas que se ele fosse fazer, digamos assim, cru, né? Sim. São ganhos muito importantes. E qualquer profissional hoje, a gente sabe que cada um tem sua vida, digamos assim, pessoal, a sua luta pessoal, mas no mínimo passa 5 anos numa faculdade, né? Em busca de um nome, em busca de ser um profissional. E aí vai, digamos assim, perder aquele nome por conta de, sei lá, R$150, R$200. Né? Não vale a pena, de jeito nenhum. Pois é. Eu sempre coloco isso na balança, entendeu? Por exemplo, retratamentos. Eu não coloco a mão em retratamento antes de solicitar uma tomografia. É protocolo meu. Sabe por quê? Porque já foi mexido. Daí eu vou lá, entendeu? Querendo fazer melhor, porque se tá precisando de um retratamento é porque precisa ser feito melhor. Como é que eu vou saber se eu tenho condições de ser melhor do que foi feito ali, se eu não tô vendo? Eu tô vendo bidimensional só. Eu não tô conseguindo enxergar qual foi a dificuldade do colega. Eu sempre falo na questão de julgamento. A gente não pode julgar por uma imagem bidimensional a dificuldade técnica que o colega teve, né? Então, assim, eu tenho que garantir que quando eu entrar naquele caso, eu vou ser melhor do que o colega conseguiu ser, entendeu? Não julgando o problema que ele teve lá de não conseguir, né? Mas, assim, lançar mão de exames vai me garantir que eu vou conseguir ter resultado, né? E se não, possa ser que eu abra e chegue somente até onde o colega foi. Daí eu vou falar, o paciente vai dizer, se foi a mesma coisa, né? Pra que eu fiz um retratamento? Exatamente. Quando você vai fazer, especialmente retratamento, é porque algo não deu certo. Algo foi feito e não deu certo. Isso. Então, se algo tá lá, não tá certo, você tem que ver o que é que não deu certo. Isso, né? qual foi a causa, né? Por que é que aquilo não deu certo? Então... às vezes é questão técnica mesmo, e às vezes é questão anatômica, entendeu? Isso. Bloqueia a gente de conseguir avançar, né? E aí, determinou isso dentro do exame, a gente consegue ver e planejar o que a gente vai fazer para conseguir ultrapassar essa dificuldade. Isso é clássico, tem que ser realmente dessa maneira, né? É isso mesmo. E assim, quando eu estava buscando por tecnologia para dentro do meu curso, Ernesto, já saindo um pouco da questão do ultrassom, né? Eu fui em busca de algo que me desse a possibilidade de ter mais conforto no paciente dele estar lá no meu curso. Por quê? O que acontece? Dentro da clínica nós temos 12 cadeiras de odontologia, 12 pacientes sentados lá. E uma sala de raio-x, geralmente. E essa sala de raio-x, o paciente tem que levantar com isolamento e lá. E aí apareceu no mercado eu maravilhoso, que eu sou fã, do raio-x portátil, né? E aí, quando apareceu, eu acredito que eu fui logo comprar, entendeu? Fiz boletos. Fiz os meus boletos, comprei lá o raio-x portátil, que não é barato. E decidi levar para o curso. Daí começaram, né? E aí, será que presta? Isso pode, isso não pode? Como é? Qual é a visão do radiologista quanto ao raio-x portátil?
Assim, ele inicialmente ele foi idealizado para tratamentos de pacientes politraumatizados que não conseguiam se locomover, né? Certo. A idealização dele foi essa. Mas quando a idealização dele foi essa, ele não tinha aquele anel, né? Certo. Que hoje todo aparelho portátil tem. Aham. Que aquele anelzinho que está ao lado do cilindro que sai o feixe, Certo. aquilo ali é um anel de proteção para o operador do aparelho. Certo. Né? Então, ele, além de ter essa facilidade de locomoção, inclusive, tem a sogra de um colega, de um amigo da gente de infância, que está acamada, precisou fazer uma radiografia. Eu peguei, né, esse aparelho seu e fui lá na casa dele fazer Sim. essa radiografia. Você lembra, né? Sim, com certeza. É uma das facilidades. Então, hoje é um aparelho totalmente seguro. Né? Totalmente seguro. Inicialmente, a Anvisa tinha liberado somente para colocar em suportes. Certo. Né? Certo. Mas hoje, por conta do anel, já foi feito os estudos e está liberado também para ser Certo. utilizado. Certo. Então, é algo que, assim, Só veio para agregar, né? benefícios, né? Isso. Ali fala que a dose de radiação, se o operador tiver perpendicular ao anel, é 0. Né? Se ele tiver angulado, é que possa ser que pegue alguma de escape secundário. Mas mesmo assim, se você manter a distância, ou seja, se o feixe de radiação estiver próximo da boca do paciente, é 0 a radiação secundária. Tá? Então, é algo totalmente Perfeito. seguro hoje. Muito bom, muito bom. Estamos, né, chegando à reta final do nosso bate-papo. Passou rápido, muito hein? rápido, tá vendo? É muito legal esse bate-papo, Quando porque... a conversa é boa, é assim, ela passa rápido. É isso mesmo. E nós temos aí, né, um bate-bola. Pra Um gente conhecer bate-bola. um pouco mais ali do homem. Esse aí, olha, eu não aviso aos nossos entrevistados que vai ter o bate-bola, porque senão eles Tem que começam ser a surpresa, pensar né? nas respostas. E a Não. gente quer ver as Ninguém respostas sabe. agora Isso. imediata. É isso aí. Algumas perguntas, Neto. Que aí é pra responder rápido mesmo. É o bate-bola do IPELcast, certo? Onde eu vou estar fazendo perguntas pequenas. E a primeira coisa ou palavra que vier à sua cabeça, que você remete a você vai estar respondendo, tá? Eu vou só escutar, que eu tô curiosa. Eu tô curiosa. Juliana, não influencia. Não, eu tô curiosa, eu quero escutar. Ela deu 2 chutes aqui embaixo. Vai. Vamos lá. Uma pessoa. Minha mãe. Um sonho. Um sonho. Meu filho formado. Um hobby. Futebol. Um lugar. Minha casa. Uma comida. Pizza. Somos 2. Um medo. Sozinho, ficar sozinho. Um amor. Minha esposa. Uma saudade. Infância. Doce ou salgado? Doce. Essa eu tava só. Doce com Neto. salgado também. Melhor ainda. Mas Neto é do meu time, é o time da formiga. Deus. A base, né? Agora aí pro pessoal que tá assistindo a gente no carro, em casa. Quem é Ernesto? Ernesto é uma pessoa que ainda não acreditou que cresceu. É muito abençoado por Deus, que tem, acho que mais do que merece. Uma família maravilhosa, um filho fantástico, uma filha também, esposa. Falou sobre o filho, a gente já fica assim. Meus pais também me deram tudo. Uma pessoa altamente feliz, só isso. Isso aí. E muito amada. Certeza. E é isso. Obrigada. Hoje a gente vai terminar assim, ó, todo mundo emocionado. Eu não posso ver ninguém chorando. Assim, querendo ou não, aqui é um laço realmente afetivo. A gente é uma família, né? Então, a gente conversou muito. Foi uma conversa muito produtiva e gostosa. Mas aqui a gente tem muito amor. Tem. Né? Muito tem. amor. Então... Não podia terminar de outro jeito, Neto. Obrigada por participar. Foi muito bom. Eu tenho certeza que quem tá aí vendo, assistindo,
Enriqueceu muito. Muito, muito. Não Muito tem mesmo. palavras aí. Tirou grandes dúvidas. Falou do nosso maior amor, né, Neto? Toca no coração Com certeza. de todo mundo, que Com certeza. são nossos filhos, nossa família. Então é isso, gente. Obrigada aí por mais uma vez estar aqui acompanhando o nosso pod. Você que tá aí, não esquece de curtir se gostou, dá um joinha, manda pro seu amigo, se inscreve aqui no nosso canal, né? Exatamente. Então a gente tá aí toda semana lançando um episódio novo pra vocês. Toda segunda-feira. Exatamente. Toda Então segunda-feira é isso. tem um novo entrevistado. Não deixe de seguir a gente. Nós estamos aqui querendo realmente trazer tudo de bom da odontologia para vocês que seguem a gente, que querem ser um profissional de excelência. É Até a isso. próxima. Tchau.